Estamos ao vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 11º webinário de Direito à Cidade da UB Paraná. Hoje o tema é Estatuto da Cidade. 20 anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 10º. Boa tarde, continuando, então. O nosso 11º webinário de Direito à Cidade da UB Paraná. O tema de hoje é Estatuto da Cidade, 20 anos e o Estatuto da Arte. Teremos a oportunidade de debater então, com as grandes o nosso 11º webinário de Direito à Cidade da UB Paraná. O tema de hoje é Estatuto da Cidade, 20 anos e o Estatuto da Arte. Teremos a oportunidade de debater então, com as grandes... o nosso 11º webinário de Direito à Cidade da UB Paraná. O tema de hoje é Estatuto... peço desculpas, tivemos um problema técnico, já estamos retornando. Então, nosso 11º webinário de Direito à Cidade da UB Paraná, com o tema Estatuto da Cidade, 20 anos e o Estatuto da Arte. Nessa noite, nesse início de noite, teremos a oportunidade de conversar, de debater com grandes nomes do direito à cidade, urbanístico e municipal. As nossas palestrantes serão a doutora Daniela Libório, doutora Sônia Rabelo, doutora Vanesca Buzelato Prestes. Elas serão devidamente apresentadas antes de cada palestra. Eu sou Dayana Machado, advogada, membro da Comissão de Direito da Cidade da UB Paraná, e tenho a honra de mediar esse evento em conjunto com a doutora Cíntia Estefânia Fernandes, que é a nossa presidente da Comissão de Direito da Cidade da UB Paraná, vice-presidente da CEDU, da OAB Nacional, doutora em Gestão Urbana pela PUC Paraná e procuradora do município de Curitiba. Para quem eu passo a palavra para a abertura do evento, doutora Cíntia. Muito obrigada, Dayana. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença das nossas excelentíssimas palestrantes, professora Daniela Libório, doutora Vanesca Prestes, doutora Sônia Rabelo. É uma honra estar com todas aqui para tratar justamente desse tema festivo, que são os 20 anos do Estatuto da Cidade. Fazer uma análise, né, e nos dar o estado da arte do Estatuto da Cidade. A Comissão de Direito à Cidade da OAB Paraná tem como objetivo principal justamente debater as questões de direito urbanístico, direito à cidade, no Paraná e no Brasil, motivar a atividade profissional dos advogados paranaenses no que tange ao direito urbanístico, fomentar o interesse destes advogados neste mercado aberto e interessantíssimo que diz respeito à construção e o desenvolvimento das cidades, né, e principalmente aqui das cidades do estado do Paraná, e para isso conta com estes webinários. Estamos no 11º webinário, e este é muito especial, porque nos dá a oportunidade de debater os 20 anos do Estatuto da Cidade. Então, iniciamos agora os nossos trabalhos, passando a palavra novamente para a Dayana, para apresentar as nossas palestrantes. Obrigada. Eu aproveito para informar que pode ser enviados os questionamentos durante as exposições no YouTube e serão respondidos ao final de todas as palestras. Iniciaremos, então, com a doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, presidente da IBDU 2013-2017, doutora e mestre em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC-SP, onde é professora, especialista em políticas ambientais pela Universidade de Castilla-La Mancha, pós-doutora em gestão de águas para consumo humano pela Universidade de Sevilha. Doutora Daniela Libório, o tema da palestra, Avanços Possíveis no Estatuto da Cidade, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Dayana, muito obrigada pela apresentação.
Eu agradeço o convite feito pela doutora Cíntia, uma dileta amiga e querida companheira de jornada no trato das questões urbanas já há muito tempo. Me sinto muito honrada em estar num painel feminino do maior calibre possível, a professora Ciona Rabelo, a professora Vanesca também, querida amiga, e tenho certeza que as reflexões trazidas aqui nesse momento, fim de tarde, não poderiam ser melhores, né, para aqueles que se interessam, sejam porque estão ainda numa fase de maior aprendizado, seja para aquelas pessoas que já estão com um certo tempo trilhado e que já começam aí a digerir algumas reflexões mais concretas. Avanços possíveis. Para eu chegar nesse assunto, eu vou me permitir fazer de uma maneira muito, muito sintética uma brevíssima cronologia, realmente muito sucinta, mas para nós podermos ajustar as nossas ideias para onde eu quero chegar. E eu acho que isso se faz necessário. Nesses 20 anos de comemoração do Estatuto da Cidade, e sim, devemos comemorar o Estatuto da Cidade, houve muitas falas, e inclusive muitas falas pesarosas, muitas falas preocupadas, e sim, temos muitos motivos para nos preocuparmos. Mas é importante olharmos aí numa forma um pouco maior, é o que eu proponho agora, de uma forma um pouco mais macrosistêmica. Então, vamos nessa pequena cronologia para poder chegar nos pontos que quero trazer. Bom, então, eu vou fazer um marco pré-Constituição Federal. Nesse pré-Constituição Federal, a política urbana, essencialmente praticada nos municípios, era a Lei de Zoneamento e Código de Posturas, né? A desapropriação era o instituto central de qualquer atividade de política urbana. Desapropria e não paga, ou não desapropria porque não tem dinheiro, desapropria a área do inimigo político. Era um repertório de boas ideias ou ideias questionáveis que o gestor municipal tinha, né? Junto às vezes com um agrupamento. Claro que podemos falar dos PDDIs na década de 70, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que foi feito justamente na fase da ditadura, mas eram feitos por técnicos e que eram colocados na gaveta, nunca foram executados, não tinham sinergia com efetivamente o tecido urbano, com as pessoas, com as comunidades. Então, independente da qualidade técnica, não havia o elemento institucional e o elemento político, né? Então, quando chegamos à Constituição de 88, é inserido esse capítulo da política urbana e é dado um salto incomensurável, assim, né? Quase um salto quântico, em direção à possível gestão do território urbano no nosso país. E aí, a inserção do município como ente federativo, é trazido competência privativa para a elaboração e execução de políticos urbanos e um instrumento que foi constitucionalizado, que é o plano diretor. Veja, um instrumento de gestão pública que está na Constituição desde a sua origem, na Constituição originária, né? E aí, com função social da cidade, função social da propriedade, depois entendeu-se que há uma sinergia com a questão do meio ambiente equilibrado, sustentável, né? A ligação com os objetivos da República, redução das desigualdades sociais e regionais. Enfim, esse capítulo da política urbana e a concepção do que vinha a ser, efetivamente deixou para trás a questão meramente ordenadora que tinha com o Código de Posturas e Zoneamento. Então, a Constituição de 88, o que ela faz? Ela arromba isso e inaugura um cenário em que, na verdade, tem como foco, lá no 182 da Constituição, dizer que a política urbana é para o bem-estar dos habitantes. Dizendo de outro modo, se causa mal-estar dos habitantes, então é inconstitucional, né? E, além disso, trazer como normas gerais o direito urbanístico, que está explicitado na Constituição, e normas gerais quem faz é o legislador federal. Muito bem, todo mundo ficou esperando essa legislação federal acontecer. Em 89, cadê essa legislação? Apareceu um projeto de lei, cadê em 90? Cadê em 91 essa lei que não aparece? Cadê em 92? E todo mundo olhando para a Constituição, que estava ligado na questão urbana, cidades, fala, nossa, hora que vier essa lei federal de normas gerais, vamos fazer.
E ela não vinha, ela não vinha. Para vocês terem uma ideia, eu comecei meu mestrado em 92. Falei, vou tratar dessa lei de normas gerais. Eu terminei o meu mestrado e a lei não apareceu. Resolvi terminar em 96. Em 97, comecei meu doutorado. Falei, vou tratar dessa lei. Bom, quando eu concluí o meu doutorado, a lei apareceu. Então, precisou aí de mais de uma década para essa lei, que é o Estatuto da Cidade, essa norma geral, ter sido digerida por aqueles que compunham ali o Congresso Nacional, porque toda lei é um pacto político. Né? A lei é um pacto político. O Estatuto da Cidade é um pacto político institucional. E com a inauguração do sistema totalmente diferente daquele que secularmente se impôs no Brasil, por meio de uma relação privatista da propriedade e de uma relação de apropriação, né, entre aqueles que são detentores do poder, da forma que assim quiserem. E aí tem um arsenal de textos, estudos e pesquisas e livros que dizem como é que foi aí a ocupação das nossas terras por todos esses séculos. Então, realmente, com a lei federal, iria se dar possibilidade de dar efetividade para aquilo que estava na Constituição Federal. E aí, o que acontece? Então, nós temos, antes da Constituição Federal até a vinda do Estatuto da Cidade, que foram aí quase 13 anos, de 88 a 2001, e de 2001 a 2010, 11, vamos chegar até 12, vamos colocar 12. De 2001 a 2012, foi a fase mais pujante no país com relação à produção executiva, legislativa, de estudos, de dinâmicas com relação à política urbana. Houve um esforço na época do governo federal em capacitar e estimular os municípios a fazer plano diretor. Né? Porque não se fazia, como eu falei agora há pouco, os chefes do executivo municipal, eles tinham grandes ideias, eles não trabalhavam com planejamento, eles trabalhavam com grandes ideias, né? E nada é pior numa gestão pública do que grandes ideias que aparecem de repente, e aí ele afasta todo aquilo nos estudos, todas as coisas, fala, não, mas eu tive uma ideia melhor, né? E aí não há técnico que não arrepia a coluna quando ouve essa frase maravilhosa, tive uma grande ideia. Enfim, e aí um esforço total, né, em saber, em fazer esses planos diretores e entender que isso tem que envolver cidadania diante de um país que está absolutamente não acostumado. Eu não vou falar desacostumado, porque desacostuma quem já foi acostumado. Nós nunca tivemos o hábito do envolvimento cívico, da apropriação, né, da atividade política como um ato natural de cidadania. A cidadania não está em Brasília, a cidadania está no seu quarteirão. É ali que está a cidadania. É saber se a luz funciona, é saber se tem um saneamento, é saber se as minhas relações com o meu coletivo estão adequadas, se eu consigo ter qualidade de vida e se meu entorno não rouba de mim a possibilidade da minha própria existência. Ali está o meu exercício de cidadania. Não estou falando que não existam esferas de poder, mas é esse cotidiano que faz essa alimentação e é isso que vai ensinando o debate com o plano diretor, a fazer com que associações de bairros, com grupos, com segmentos, comecem a olhar para a sua vida, do coletivo, da qualidade de vida, perceber, opa, isso aqui podia ser melhor. Olha, não gostamos daquilo. Sim, temos direito de pedir aquilo outro. Né? Então, esse debate ele cresce ao longo da década entre 2000 e 2012. Surgem uma série de normas federais que vão se vinculando ao Estatuto da Cidade, a lei de resíduos sólidos, a lei de saneamento, tudo tinha que fazer plano. Tudo bem que teve uma série de outras questões, mas elas saem na sua origem, no seu marco normativo, falando que elas têm que estar adequadas com o plano diretor. Né? Quando vem a revisão e o Código Civil, quando aparece em 2002, ele vem em sinergia com o Estatuto da Cidade, com função social da propriedade. Não há um conflito normativo, muito menos sistêmico. Né? Então, ao passar ao longo da década, aí vem Minha Casa Minha Vida, e depois aparece uma revisão de Código Florestal, que também insere, sob essa ótica do meio ambiente,
uma sinergia com a leitura desse pacto urbano, desse direito à cidade, não é? Do elemento de vamos olhar para essa realidade, vamos tentar equilibrar a vida dessas pessoas, dessas comunidades. As comunidades tradicionais começam a ser olhadas ao longo dessa década. Enfim, então, muita coisa acontece. O que acontece é que a nossa última década, aí foi ladeira abaixo. Aí essa que é a questão. Nesses últimos anos, nós temos assistido aquilo que foi essa pujança, né, depois do Estatuto da Cidade, e vamos dizer aí até 2012, 2013, o que nós temos assistido é um desfacelamento, é uma fragmentação, é uma desconstrução daquilo que foi emergindo desde a Constituição de 88. Né? Então, nós tivemos aí, de 88 a 2013, né? Nós tivemos aí uns 23 anos numa expectativa positiva, e nós temos tido aí pelo menos há 8 anos, mais ou menos, né? 7, 8 anos, a ruptura disso. Como essa ruptura, ela acontece? E isto é uma técnica. Veja, as coisas não são sem querer, né? Então, uma das técnicas usadas para esta fragmentação é fragmentar justamente a legislação. Então, você altera um artigo aqui, aí a gente chama no jargão jurídico de jabuti, né? Tem uma lei que trata de várias coisas, o que é um erro técnico legislativo, não deveriam ser aprovadas essas leis, mas hoje já virou um imbróglio total, uma lei que trata de vários assuntos. É uma lei ilegal, se fôssemos falar na tecnicidade, né? Mas nós começamos a ficar assustados, quem trabalha com a área, porque de repente tem um artigo que está não sei aonde, que está revogando, que está mudando, que ali não pode, né? Aí muda esse cenário de gestão das políticas públicas do governo federal, não é de hoje, o Ministério da Cidade acaba a verba para programas habitacionais, acaba essa comunicação de conselhos municipais, de Conferência Municipal Estadual Federal, o Conselho Nacional também do Desenvolvimento Urbano, uma série de instâncias colegiadas que foram criadas em todas as esferas vão indo, vão sendo esvaziadas, então o elemento democrático orgânico também vai sendo suprimido, né? Então agora, nessa fase pandêmica, voilá, muitos quiseram fazer a revisão de plano diretor, já dei minha opinião sobre isso e reitero, sou contra a revisão integral do plano diretor na fase da pandemia. Ela pode ser iniciada. Nós temos diagnósticos, nós temos levantamentos para serem feitos, né? Verificar o que funcionou e não funcionou no plano diretor anterior, porque não passa, na minha concepção, fazer a revisão, fazer um novo plano diretor, sem saber o que não funcionou no outro, sem saber o que funcionou. Para que serve? O que foi? Onde foi bom? O que transformou? Como a cidade modificou? Então, todo esse repertório, é claro que pode ser levantado e feito. Agora, os atos de gestão democrática de uma cidade, principalmente de médio e grande porte, não é possível serem solidificados na fase de pandemia. Não, é a minha opinião. Não consigo ver isso como legítimo, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, estamos aí com o agravamento da questão pandêmica e chegamos então, a esse cenário, né, de uma pobreza agravada por circunstâncias extroversas à política urbana, porque ela é macroeconômica, ela é macrosistêmica. Estamos aí com uma desconstrução do pacto da política urbana, né, além desse empobrecimento, além de uma ruptura também da atividade cívica. Então, o que esperar diante de todo esse cenário, né? Que avanços são esses? Então, vou me permitir a tentar detectar isso, né, para nós termos um chão mínimo, né, e nos balizarmos diante desse cenário que parece uma areia movediça, né? Então, a concepção da absoluta necessidade de haver plano diretor nos municípios, eu acho que esse é um ganho que houve no país com o Estatuto da Cidade, que não existia. E aí nós temos que olhar a nossa história brasileira, que é uma história de gestão pública que não planeja. Os nossos governos não gostam de planejar, não tem como estrutura o planejamento.
Então, planejar desenvolvimento urbano e trazer isso num documento técnico com colaboração, participação cívica, né, cidadã, então, entendo que isto, sim, é um avanço e é uma fundação que foi instalada, né? Então, nenhum prefeito hoje de um município que precise fazer, grosso modo dizendo metade dos municípios do país, vai dizer, acho que eu não estou a fim de fazer plano diretor, vou revogar esse e não vou fazer nada não, porque ele é muito complicado e acho que não serve para muita coisa, só me atrapalha. Não há esse espaço mais institucional, não há espaço jurídico, não há espaço político, não há espaço nem econômico para isso, até porque os próprios empreendedores vão se sentir com absoluta insegurança jurídica, econômica e de gestão num município que não tem os instrumentos básicos para se assegurar. Por quê? Porque nós temos órgãos de controle que minimamente podem chegar e realmente ter uma questão de risco aí muito séria, risco do empreendimento, risco inclusive penal, né? Risco financeiro, risco ambiental, social e tudo mais. Então, assim, ter plano diretor no país, eu acho que é algo que foi fincado, não é uma bandeira, foi fincado uma fundação, um step, um degrau, um patamar, né? Então, acho que este é um elemento muito importante. A outra coisa, né, que traz o Estatuto da Cidade, eu considero a lei mais democrática que existe do país, falo isso com muita frequência, desculpe aqueles que já ouviram. Por quê? Porque a Constituição ela traz um pacto democrático ampliativo. A nossa Constituição ela fala de democracia representativa e direta. Representativa, vamos eleger nossos representantes, por exemplo, ali por meio do voto, os representantes legislativo e executivo. E a direta na Constituição está lá, iniciativa de projetos, iniciativa de lei, referendos e plebiscitos, que são consideradas democracias diretas para o Poder Legislativo. O que faz o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade ele traz o processo de democracia direta para dentro do Executivo. Então, traz uma série de instrumentos em que a cidadania, em que a população pode participar do processo de poder político, de decisão política, dentro do Executivo, inclusive com iniciativa de projetos e planos que está explicitado ali. Né? Então, esse canal direto da população poder participar fortalece efetivamente. Então, mesmo que sabemos, tem uma audiência pública que foi manipulada, uma consulta pública que deveria ser vinculada e foi consultiva, não atingiu todo mundo, às vezes tem umas coisinhas, umas ranhuras nesse processo, mas o fato é que, como sociedade civil, que enxerga a questão urbana como própria, isto também me parece que é algo que foi solidificado, que foi fincado, porque o número de associações de bairro, o número de comunidades, o número de pessoas que se envolveram com as suas questões territoriais imediatas de entorno, sabendo e pegando para si a responsabilidade de lutar pela sua qualidade de vida imediata, este é um incremento cívico que eu considero hoje o mais icônico do país. Né? Se nós formos pensar em volumetria, se nós formos pensar em reclamos, se nós formos pensar em articulação, sem dúvida alguma está ali, né, entre os elementos, né, nas highlights, estão nos tops, dos temas de democracia com participação popular. O Estatuto da Cidade abriu esse flanco e eu não vejo como possível arrancar isto da política urbana e dizer agora a política urbana não é mais democrática, agora a política urbana ela não tem mais participação popular. Não me parece que haja espaço para esse retrocesso, né? E é muito interessante, e acho que eu vou dar mais um espaço, e aí vou começar a concluir, para não ficar longa demais, é que há uma questão muito interessante no nosso país, que não vejo aqui ou ali em muitos outros países, isso é um assunto muito latino-americano, nós temos questões latino-americanas que não se reproduzem em vários cenários internacionais, mas nós temos aqui muito clara a diferença entre posse e propriedade.
Tem países aí, principalmente do hemisfério norte, que não entendem muito essa questão de posse e propriedade, né, nas dimensões que a gente reflete aqui. Nós aprofundamos muito. Nós somos um país com pensadores de muita profundidade e contexto. Quando a gente sai por aí pelo mundo, a gente percebe o grau de profundidade e de reflexão que a gente traz nas coisas aqui. A gente deveria se orgulhar disso, né? Enfim, e essa relação de posse e propriedade, muito clara para nós, tem se mostrado e evoluído, se não do jeito que gostaríamos, se não na velocidade que gostaríamos, mas tem solidificado cada vez mais a segurança jurídica da posse urbana, da população, principalmente mais vulnerável, não é? Com criação de instrumentos que estão trazendo essa viabilidade. Então, tem sido um processo muito interessante no sistema. Por quê? Porque vamos combinar que nesses 20 anos de estatuto, não conseguimos ainda deflagrar as sanções pelo descumprimento da função social da propriedade. Isso daí é uma marca. Né? Então, estudos, tentamos, vários colegas, estudamos, e pessoas, colegas e muito aguerridos de prefeituras, criaram equipes, mas a roda não girou até agora. Está lá na Constituição originária, no Estatuto da Cidade, mas a roda não girou. Essencialmente, essa função social da propriedade é para tentar diminuir a distorção do tecido urbano. E uma das distorções é, sem dúvida alguma, a relação da mais-valia e a aquisição da propriedade, que é muito onerosa para uma camada significativa da nossa sociedade, que não mora, ela está em algum lugar. Né? Morar é uma outra categoria. Ela se ajeita onde consegue. Né? E aí, o nosso sistema tem criado essas formas. E aí, muitas delas aparecem para viabilizar isso. Antes seria só uma desapropriação, né? Aí vão surgindo, por exemplo, as questões do descumprimento da função social, mas o Instituto do Abandono aparece lá no Código Civil, que pode ser instrumentalizado e revertido para isso. O direito de preempção, porque o poder público pode fazer banco de lotes para fazer regularização fundiária. O consórcio imobiliário, que também é começando ali no descumprimento da função e reverter para isso. Legitimação fundiária, legitimação de posse, uma demarcação urbanística, a uso capião, que agora também é administrativa. Então, é muito interessante o volume de instrumentos que surgiram nesses últimos anos, totalmente legalizados e constitucionalizados e inquestionados, que é para legitimar e trazer segurança jurídica na posse nessas condições. Me parece que também isso tem sido, né, um avanço, né, que vem como se fosse uma onda a trazer um avanço nisto, por mais que haja uma resistência, né, de outro lado, da apropriação privada, titularizada, estrito sensu, tenho propriedade, faço o que quero, do jeito que quero, quando quero, né? Ao lado desse encapsulamento ferrenho da propriedade românica, mas também tem um movimento aí muito criativo a trazer instrumentos a avançar. Então, são 3 pontos que eu trago para vocês, para mostrar alguns tópicos, a par de estar vendo toda uma fragmentação escabrosa, né? Situações muito difíceis, mas acho que podemos tirar algumas questões que me parecem que não voltaremos a como estávamos, pelo contrário. Acho que podemos continuar numa resistência, num aperfeiçoamento, porque já estamos aí, pelo menos no primeiro degrau, a poder constatar alguns avanços que o Estatuto nos trouxe. Eram essas as palavras que eu gostaria de trazer para vocês, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela, pela aula, né? Os questionamentos serão ao final. Dando continuidade com a segunda palestra, com o tema Problemas práticos de eficácia na aplicação do Estatuto das Cidades pelos municípios. Nossa palestrante será a doutora Sônia Rabelo, advogada, professora de Direito do Lincoln Institute of Land Policy, no Programa para a América Latina, e do mestrado profissional do IFAM, membro do Conselho Estadual de Tombamento do Estado do Rio de Janeiro, membro do Comitê Gestor do Rio Patrimônio Mundial,
membro do Conselho de Política Urbana da cidade do Rio de Janeiro, diretora de Urbanismo e Patrimônio da FAM-Rio, professora titular de Direito Administrativo e Urbanístico da Faculdade de Direito da UERJ, aposentada, e procuradora-geral do município do Rio de Janeiro, aposentada. E também foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Doutora, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada a todos por estarem presentes aqui. Cumprimento a OAB Paraná por esse evento, na pessoa da querida e dinâmica amiga Cíntia, né? Eu cumprimento a OAB, né? Também na pessoa da doutora Daniela, por ter elevado, digamos assim, levado e elevado o direito urbanístico para os níveis do Conselho Federal, da OAB e dos estados, aí, da qual a doutora Daniela é a presidente, a Cíntia é a vice-presidente. Isso é mais um passo importante nessa absorção pelo mundo jurídico e pelos advogados do direito urbanístico. Também queria cumprimentar a querida colega Valesca, né, que muitos anos já nos conhecemos, do IBDU, né, enfim, a todos que estão ouvindo. Eu vou começar, eu gostaria também de compartilhar a tela, Daiane, se fosse possível, e gostaria de começar dizendo que eu concordo em número, gênero e grau, né, com tudo que a doutora Daniela Libório falou, no sentido de que o Estatuto da Cidade foi e é uma das leis mais importantes para o bem-estar de todos os cidadãos, né? Eu acho que ela está junto e para e passo, junto com as leis ambientais do país, com as leis culturais, ela forma um trio de interesses difusos e coletivos e difusos, né? Junto exatamente com o direito ambiental, direito urbanístico e direito ao patrimônio cultural. Eu acho que são as três áreas que impactam efetivamente o bem-estar dos cidadãos do ponto de vista geral e coletivo. Claro, também os direitos coletivos, outros que não, consumidor, tal, também, mas eu acho que esses três são um marco efetivo dos direitos difusos no país, e andam juntos, né? Feita essa introdução, eu vou apresentar aqui algumas questões sobre exatamente os desafios à eficácia do Estatuto da Cidade, né? E os desafios à eficácia que eu vou apresentar aqui não quer dizer uma atitude, digamos assim, uma atitude desanimadora. Pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa que participa, né? A FAM-Rio, mencionada antigamente na introdução, é a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, né? Que é uma federação que agrega mais de 400 associações no Rio de Janeiro e que eu faço parte já há alguns anos, e que é uma associação, uma federação que luta pela participação das associações de moradores no planejamento da cidade. Então, eu acredito nisso e luto todo dia por isso, né? Então, a minha apresentação aqui é uma apresentação mais para dizer o que nós precisamos fazer efetivamente, quais as dificuldades que, na prática, nós enfrentamos para implementar, né, o discurso do Estatuto da Cidade, que é forte, bonito e seria ótimo, né? Quais são as dificuldades que nós temos do ponto de vista prático do direito para que ele se torne uma realidade. Então, a frase inicial
disso é de que, mais do que pensar em fazer qualquer modificação, e aí a gente vê de vez em quando que nos encontros de direito, né, às vezes as pessoas ficam, precisa modificar no Estatuto da Cidade, eu estou marcando aqui a hora, senão precisa modificar, isso não precisa modificar. Eu acho que mais do que modificar eventualmente alguma coisa no Estatuto da Cidade, o que a gente precisa é ver as dificuldades de implementar o que está já lá no Estatuto da Cidade, que não está. Na prática, a gente vê uma dificuldade muito grande. Então, isso que eu vou falar aqui muito, muito resumidamente, ele, na verdade, está exposto num artigo recém-escrito, muito curtinho, muito condensado, num web livro, né, promovido aí pelo nosso querido Edésio Fernandes, sobre 20 anos do Estatuto da Cidade. E o artigo é exatamente sobre implementação do Estatuto da Cidade, desafios à sua eficácia. Está resumido aqui no meu site também, que eu tenho um sitezinho, e com esse link aqui que as pessoas depois podem aceder para ver na totalidade. Né? Então, eu não estou vendo todo aqui, deixa eu ver aqui. Aspectos gerais. Primeiro, o Estatuto da Cidade é uma lei nacional de direito urbanístico, editada por força do artigo 24.1, não por força do 182, por 24.1, e a gente vai ver por que isso é importante, que atribuiu competência legislativa concorrente à União, Estados e municípios e Distrito Federal e para editar normas gerais de direito urbanístico e aos municípios para suplementá-los. A primeira pergunta que a gente faz é se, com isso, a Constituição estabeleceu uma hierarquia, né, entre as leis municipais e em relação ao Estatuto da Cidade. Uma hierarquia também entre um plano diretor, eventualmente, que não atende o Estatuto da Cidade, né, se a norma geral de direito urbanístico, que é o Estatuto da Cidade, se existe essa hierarquia, ou seja, se um plano diretor pode ser feito não obedecendo, por exemplo, as diretrizes do artigo 2º do Estatuto da Cidade. A pergunta é, se ele não pode ser feito desobedecendo as diretrizes, a segunda pergunta é como se faz o controle judicial, evidentemente, porque o controle, digamos assim, social é lindo, maravilhoso, mas se a gente não tem o caminho judicial, fica só no discurso. Né? E como se faz o controle? Se existe, se reconhece essa hierarquia das normas gerais em relação às leis estaduais e municipais de urbanismo, como é que faz esse controle? O segundo ponto geral por ditar normas gerais de política urbana, as suas normas devem ser rigorosamente observadas, eu acredito, senão, tanto no exercício da competência legislativa, quanto no exercício da competência executiva. Ou seja, no âmbito do executivo, cabe municipal, em função do artigo 30.1.8, né, que cabe ao município fazer lá, observar o planejamento urbano, cabe a observância das normas no licenciamento e uso e ocupação do solo, e na gestão da implementação dos planos diretores. E, no âmbito legislativo, caberia obedecer às normas do Estatuto da Cidade, tanto na forma de aprovação do plano diretor e da lei do uso do solo, quanto no conteúdo material, ou seja, no que o plano diretor diz que tem que ter um rebatimento, pela observância das suas diretrizes, da utilização dos seus instrumentos visando os propósitos das diretrizes. Né? Os instrumentos estão ali para cumprir as diretrizes, evidentemente. Né? Os instrumentos não existem por si mesmos, eles existem para cumprir as diretrizes. Então, para efeito do controle da eficácia, né, e para a gente medir o controle da eficácia, a minha proposta nesse texto, nessa exposição, dividiu
né, o Estatuto da Cidade em 3 blocos, só para efeito didático, de efeito de análise. O primeiro bloco é o bloco das diretrizes, que é o artigo 1º e 2º, que, para mim, não tem qualquer controle de eficácia. Não há possibilidade do controle de eficácia, a gente vai ver por quê. Por exemplo, a eficácia da justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Se o plano diretor de uma cidade não atende a essas diretrizes, não há nenhum controle. Pelo menos, na jurisprudência nacional, não tem nenhum controle. Não tem nenhum controle da diretriz que diz que tem que ajustar a intensidade do planejamento à sustentabilidade da cidade. Não tem nenhum controle. Em relação ao segundo bloco, que é o bloco dos instrumentos, que vai do artigo 4º até o artigo 38, não há controle em relação à sua implementação ou não, mas há um certo controle mínimo em relação à forma de aplicação de alguns instrumentos. Por exemplo, se a cidade aplica a outorga onerosa do direito de construir ou não tem nenhum controle, mesmo que ela seja de observância obrigatória, no nosso entender, para a justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Mas se a cidade não controla a justa distribuição como princípio, também se ela implementa a outorga onerosa ou não tem nenhum controle. Agora, se ela implementa a outorga onerosa, a forma, eventualmente, que o plano diretor implementa essa outorga onerosa, existem alguma coisa de controle na jurisprudência, como alguma coisa de controle em relação por exemplo, o IPTU progressivo, que teve um controle forte. Em relação ao terceiro bloco, que é o plano diretor de gestão democrática, que em relação ao 38 a 58, essa é a parte do Estatuto da Cidade que se encontra o maior número de demandas judiciais de controle, e onde há alguma jurisprudência consolidada, sobretudo no que diz respeito à participação social no processo de elaboração das leis urbanísticas, como estava dizendo a professora Daniela, e a necessidade de elaboração e publicização dos estudos técnicos para publicização. E por que isso? Porque, na verdade, o controle das leis municipais no terceiro bloco, que é a participação e gestão democrática, é maior não pelo confronto das leis municipais em face do ESI, em face do Estatuto da Cidade, que seria a lei do artigo 24, do qual ele teria uma hierarquia, mas pelo confronto daquelas normas municipais com as constituições estaduais, porque as constituições estaduais costumam trazer dispositivos explícitos sobre a participação de gestão democrática na implementação das políticas públicas. Então, já que a Constituição estadual traz o dispositivo de que é igual, geralmente, ao Estatuto da Cidade, que tem que ter participação democrática, quando o plano diretor e leis de uso do solo não fazem isso, não prevêem isso na sua forma ou na sua efetividade, você tem inúmeras ADIs para dizer que a lei é inconstitucional, através de um controle concentrado, não porque ela confronta com o Estatuto da Cidade, mas porque ela confronta com a Constituição, com o dispositivo da Constituição Estadual, que fala que tem que ter participação social. Então, essa é a primeira ideia. Então, registre-se ainda que há uma dificuldade de controle também em relação das leis municipais em relação ao próprio plano diretor, por causa da ausência de clareza teórica em relação à existência de uma hierarquia normativa superior do plano diretor em relação às normas que o implementam. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, e no caso de inúmeros municípios, tem o plano diretor, que é uma lei complementar, e tem leis de uso do solo, também leis complementares. Então, em tese, o plano diretor deveria ser superior, em tese, às leis municipais que decodificam o plano diretor. Só que essas outras leis municipais
tem do ponto de vista teórico e técnico, também são leis complementares, da tipologia de lei complementar. Então, a lógica é de que uma lei complementar revoga outra lei complementar. Só que, do ponto de vista constitucional, o plano diretor deveria ter uma hierarquia maior, né? E essa não é uma questão simples, e o exemplo de que isso não é uma questão simples é o debate que houve todos conhecem esse recurso extraordinário do Distrito Federal, que se discutiu muitas coisas, inclusive porque lá no Distrito Federal se discutia se uma lei estava confrontando com o plano diretor. E aí, no meio do voto, a discussão nesse recurso extraordinário tem 85 páginas. E, no meio dessas discussões, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um constitucionalista indubitavelmente, ele fala exatamente essa dúvida, quer dizer, mostra que essa dúvida existe. Ele fala assim, mas aí, mesmo por lei complementar, quer dizer que, então, nós estaremos hierarquizando o plano diretor em relação às demais leis complementares? É isso? E se nós dissermos que uma lei complementar superveniente ao plano diretor não pode, eventualmente, modificá-lo, ou seja, tenha que ser sempre compatível com ele, nós estamos hierarquizando. Mas é porque, do ponto de vista da dogmática constitucional, é uma atribuição de uma hierarquia mais elevada ao plano diretor, que é uma lei complementar, como seria uma que pretendesse emendá-lo, entendeu? Por isso eu fiquei com uma dificuldade aqui. Esse é só para exemplificar um raciocínio de um dos maiores constitucionalistas, tido como maiores constitucionalistas do país, sobre a pouca clareza de que uma lei complementar, igual a outra lei complementar, a Constituição estaria impondo uma hierarquia do plano diretor em relação a ela. Então, a questão não é simples, então, todos os municípios têm essa dificuldade, porque isso não está resolvido, e isso é um aspecto importantíssimo do controle, porque, por exemplo, em inúmeras cidades faz-se o plano diretor e depois faz-se outra lei da mesma hierarquia para zoneamento e tal, que confronta com o plano diretor, e aí não tem controle. Então, podemos afirmar que o problema da eficácia da implantação do Estatuto da Cidade está diretamente relacionado com a possibilidade e a forma de controle judicial da sua normativa. E como? Primeiro, no aspecto de controle concentrado, porque no controle concentrado necessita que haja um rebatimento constitucional, ou seja, se nas leis municipais você está infringindo o plano diretor, mas o plano diretor ou o Estatuto da Cidade, mas isso não tem rebatimento na Constituição estadual, essa lei municipal fica difícil de arguir a inconstitucionalidade dela concentrada. E, pelo controle difuso, ainda é mais problemático ainda, porque o que se tem usado é a ação civil pública ou ação popular, que serve tradicionalmente para atos administrativos, né? E atos administrativos em face à lei municipal, uma licença em face à lei municipal, o que fica tormentoso você arguir que, em face à lei municipal, um ato administrativo está legal, é legal, mas não o é em face ao plano, ao Estatuto da Cidade, digamos assim, é uma ilegalidade reflexa. Quanto ao ato legislativo municipal, aí que o problema fica maior ainda. Embora alguns MPs estaduais tenham usado a ação civil pública para arguir a ilegalidade, digamos assim, do ato legislativo porque infringe ao Estatuto da Cidade, primeiro que essa questão não foi ao Supremo, e segundo porque a jurisprudência ela pouco tem aceito esse remendo que se faz em relação ao controle do ato legislativo municipal, ou seja, de uma lei municipal que infringe o Estatuto da Cidade. E só vou terminando aí daqui a pouquinho, esse é o penúltimo slide, ou último slide, penúltimo slide. Qual é o caminho e qual é a problemática? O caminho, embora tortuoso, que tem sido usado é o das ações civis públicas,
que não só contestam atos administrativos, mas também leis municipais que contrariam o Estatuto da Cidade, como forma de suprir, isso é um ponto, a inexistência de um caminho direto de arguição concentrada de ilegalidade de uma lei municipal que não atenda às diretrizes do Estatuto da Cidade. Ou seja, o Brasil instituiu o artigo 24, uma hierarquia de leis, por isso que eu falei que era importante isso no começo, uma hierarquia de leis, mas não instituiu um caminho de controle concentrado de legalidade, de leis que tem, embora o artigo 24 fale no parágrafo 4 de suspensão de ineficácia de uma lei que contraria a lei superior, ele não deu o caminho processual para você arguir a suspensão de uma eficácia de uma lei municipal que contraria o Estatuto da Cidade. E é isso que diz. Por quê? Porque não há a previsão de arguição concentrada de ilegalidade por meio de ação processual própria, mesmo que uma lei municipal ou estadual contrarie a norma geral do direito urbanístico, como é o Estatuto da Cidade. Não identificamos na jurisprudência nacional qualquer controle que diga respeito à eficácia da implementação das diretrizes do Estatuto da Cidade em relação ao seu efetivo cumprimento pelas leis urbanísticas municipais, sobretudo as diretrizes, que é o coração do Estatuto da Cidade, pelos planos diretores ou pelas parcas leis urbanísticas estaduais, quando elas existem. Então, as diretrizes, que eu digo que é o coração do Estatuto da Cidade, estão lá, mas ainda como um mero discurso legislativo, já que as metas ali colocadas, quando não seguidas, o que é muito frequente, não geram qualquer consequência para quem não as cumpre, por falta de meios processuais e jurisdicionais do controle da sua eficácia. Conclusão, são 2 slides. Primeiro, o Estatuto da Cidade é norma geral relevante para a efetivação da implementação dos preceitos constitucionais da política urbana, especialmente no que diz respeito às suas diretrizes qualitativas e seus instrumentos. Porém, apesar da previsão constitucional, artigo 24, quarto, de suspensão de eficácia de norma infraconstitucional estadual ou municipal que lhe for contrária, um controle de legalidade, não há forma processual prevista no sistema que permita um controle concentrado de legalidade delas em face ao ESI. A falta desse controle tem distorcido o sistema processual com o uso anômalo da ação civil pública, que, por isso mesmo, não tem obtido suficiente sucesso nesse intento. Faz-se mister, portanto, uma simples previsão de controle concentrado de legalidade nos moldes do que é feito no controle concentrado de constitucionalidade por meio das ADINs, já que a própria Constituição Federal instituiu uma pirâmide hierárquica, no seu artigo 24, entre as leis gerais inconstitucionais, entre as leis gerais inconstitucional federal e as leis estaduais e municipal. A segunda conclusão é que, uma vez que as diretrizes do artigo 2º do ESI tem conteúdo amplo, né, porque conceitos amplos e metas jurídicos, seria mais do que conveniente que, à semelhança do que acontece com o Sistema de Direito Ambiental, com seu conselho, o CONAMA, fosse dado por lei, no âmbito do sistema de política urbana, com a mesma força normativa a conselhos nesta área urbanística, de modo que os mesmos pudessem decodificar aos poucos e de forma dinâmica o sentido do conteúdo material das diretrizes e dos seus instrumentos contidos no ESI. Como foi feita uma resolução recomendada pelo Conselho da Cidade, do que é a outorga onerosa, mas sem nenhuma força com a gente. Deste modo, seria mais objetivo e claro o sentido das normas diretrizes ali contidas, facilitando a sua aplicação, controle e eficácia, da mesma forma que é feito no direito ambiental. E assim eu finalizo a minha exposição dizendo que o desenvolvimento um pouquinho maior dessa ideia está aí nesse artigo,
e volto a agradecer muitíssimo a oitivo de vocês nessa exposição, que é provocativa, e se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Então, muito obrigada. Nós agradecemos, doutora Sônia Rabelo. Excelentes provocações, com toda certeza. Dando continuidade, a terceira palestra de hoje, a evolução do conceito urbano-ambiental e da jurisprudência nesses 20 anos do Estatuto da Cidade. Nossa palestrante será a doutora Vanesca Buzelato Prestes, doutora em formas de evolução do direito da Universidade del Salento da Itália, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, procuradora-geral adjunta na área de Urbanismo e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre por diversos anos. Foi diretora da Escola Superior de Direito Municipal, ESDM, gestão 2011-2012, é professora de Direito Urbanístico, Municipal e Ambiental. Foi procuradora do município de Porto Alegre, onde atuou por mais de 30 anos nas áreas de urbanismo, meio ambiente e regularização fundiária, incluindo funções de coordenação geral e chefia das equipes jurídicas respectivas. Uma das ganhadoras do Prêmio Inovar em 2016, com a prática regularização fundiária, advocacia pública atuando para o reconhecimento de direitos. Doutora Vanesca, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Para mim é uma imensa honra estar nessa mesa de mulheres, né? E entre pessoas tão queridas e tão envolvidas com esse tema. Eu disse para a Cíntia que ela me colocou entre as grandes, né? A Sônia eu conheço de muito tempo, desde a época até antes do IBDU, nos períodos de treinamento do Lincoln para Porto Alegre, elaborar o seu novo plano diretor, já à luz do Estatuto da Cidade. A Daniela conheci nessa trajetória toda e vemos trabalhando em muitos aspectos e com muita semelhança de pensamentos, mas eu sempre bebo dessas fontes, né? E a Cíntia, a colega querida da Procuradoria do município de Curitiba, nós tivemos tantas oportunidades de trabalhar juntas aí no Ministério das Cidades, né? Nessa implementação no período dos cursos e de implementação do Estatuto da Cidade. Então, para mim é uma enorme honra estar aqui com vocês e vendo a Daiana, uma carinha de nova geração, tão comprometida com esses assuntos, a gente vê que tem sentido, né, essa continuidade toda, né? Bom, eu preparei, para o nosso diálogo, eu também preparei um PowerPoint, mas antes de começar, eu queria colocar alguns aspectos assim para reflexão. O primeiro deles é que essa discussão trazida pela Sônia me parece, eu adoraria seguir, que é a discussão do controle da constitucionalidade do sistema do direito, né? E esse é um dos pontos que me parece que nós, que trabalhamos na área do direito urbanístico, já aconteceu com o direito ambiental, nós deixávamos essa concepção de sistema ao largo. É como se nós tivéssemos um sistema que não interagisse com o sistema constitucional. Então, a minha abordagem aqui para a gente trabalhar um pouquinho esse tema, ela vai partir disso, né? E foi muito facilitada pela todo o histórico que a Daniela traz, por toda aquela contextualização. Eu vou partir, apesar de não termos combinado, eu vou partir dessas provocações. E claro que falar depois das grandes corre um grande risco, né? Mas e as grandes que eu digo é no sentido de acúmulo, de vivência, né? De conteúdo e de termos de escrito e produzido nessas nossas áreas todas. Mas eu vou tentar fazer só um pouquinho, esse esforço. Acho que eu não deixei aberto aqui, só um momentinho. Eu tive que... as minhas contas do Google ali, que eu não consegui abrir para entrar na sala.
Consegue enxergar? Ainda não, doutora Vanessa. Não? O que eu fiz aqui de errado? Para mim, ele está aqui aberto. Deixa eu tentar voltar. Eu não consigo voltar ao nosso ambiente agora. Vamos de novo. Agora sim, né? Sim, está compartilhando. Tá bom. Bom, então, a proposta da abordagem é o estado da arte desses 20 anos. Né? Então, que tem, eu não consigo passar. Acho que eu vou desistir aqui, depois fica para... Que pena. Só consegue enxergar o inicial, né? Acho que para baixo, doutora. Tá. Quem sabe for rolando, que ele não está em PowerPoint, né? Ele está em PDF. Só... Sim, porque eu fiz pelo Google, pelo aquele do Google. Ah, sim. Alguém consegue passar daí ou não? Não. Conseguimos. Rolando para baixo, doutora? Rolando para baixo, desculpa. A À página? direita, bem na setinha da direita. Abaixo. Aí, isso. Aqui? Não. Ali no Que abriu cinza, à notificações. direita, vai rolando para baixo, vai puxando ele para baixo. Aí, isso. Isso. Ah, Perfeito. que burrice. Perfeito. Desculpa. Imagina. Bom, Porque ele está em enfim. PDF, a gente quase não trabalha Sim, em PDF. ele está em PDF porque eu fiz no Google e daí para depois aparecer. Bom, mas enfim. Bom, então, para a nossa reflexão, o estado da arte do Estatuto da Cidade, eu queria partir dessa ideia de constitucionalização do direito. Né? E aqui, a ideia de constitucionalização do direito, ele não é só do direito urbanístico, né? É a constitucionalização dos direitos, de um modo geral. Essas ansiedades, eu tenho assistido e participado bastante de eventos sobre os 20 anos do Estado da Cidade, e essa ansiedade que a gente tem de implementação, de dificuldades, né, de resistências, de excesso de judicialização em alguns aspectos, de falta em outros, ela não é característica só do direito urbanístico. Nós vivemos um processo de constitucionalização dos direitos a partir da Constituição, a partir da Constituição como um marco do que será, do nascedouro desses direitos todos. E a Constituição, com a característica da nossa Constituição, uma Constituição de Estado social que consagra direitos, ela agrega direitos sociais e uma gama de direitos que no sistema anterior eles estavam fora do sistema jurídico, era meta-jurídico, né? E fora do sistema jurídico significa que não havia essa relação com o direito estabelecido e com os meios que nós temos para esse controle todo, vai significar que nós agregamos complexidade. Tá? O que é agregar complexidade? É perceber que entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma quantidade de pontinhos ali que interagem entre si, que se relacionam, que partem, que estão correlacionados dentro desse sistema todo. Então, se nós formos pegar as nossas mais variadas áreas do direito, se a gente for pegar o direito contratual, né,
uma enorme mutação que aconteceu no direito contratual, a boa-fé dos contratos, né? A partir de toda essa reflexão, a partir da constitucionalização do direito privado, o direito sucessório, né? O direito de família. Né? Então, nós tivemos enormes mutações a partir da constitucionalização do direito, de uma Constituição democrática que trouxe elementos que estavam fora do âmbito constitucional, porque a Constituição, como grande pacto que precisa ser cumprida, ela tem esta força normativa, essa força cogente. E a nossa Constituição integra esse ciclo constitucional, né, esse segundo ciclo constitucional do pós-guerra, na caída de todas dos regimes autoritários, etc. e tal. Nessa constitucionalização do direito, nós temos, para a questão do tema das cidades, várias áreas que interferem diretamente e que constituem gamas de direitos. Direito à moradia, o capítulo todo da política urbana, o capítulo do meio ambiente, a gestão democrática, o patrimônio material e imaterial, todos os conteúdos que nós passamos a enxergar como matérias a serem tratadas para o âmbito do direito. E o que isso vem a significar? Vem a significar que elas passam a ser, de certo modo, cogentes, que elas precisam ser observadas. Eu sempre uso em sala de aula um exemplo que é lá quando tem as carinhas mais jovens, que é do âmbito do direito à saúde. Né? Será que os advogados não tinham, no sistema anterior, não tinham criatividade? Né? Será que os juízes não tinham sensibilidade para fornecer medicamentos, para vaga em hospital? Não, né? O direito mudou. Por que o direito mudou? Porque nós temos hoje uma Constituição com outro tratamento, e lá no artigo, acho que é 196 seguintes, um tratamento do direito à saúde, a formulação do SUS, etc. e tal. E isso vai acontecer dentro das políticas públicas, daquela parte dos direitos sociais que estruturam políticas públicas, com as mais variadas áreas, dentre as quais também a matéria do direito urbanístico. E como que na nossa federação, com pluralidade de ordens jurídicas, com União, estados e municípios, né? E mais o Distrito Federal, exercendo esse poder-dever para cumprir esse conteúdo de constitucionalização do direito, isso se expressa. É por meio das competências constitucionais para cada área. E a Sônia explorou bastante aqui, a do 24, nós temos competências horizontais e verticais. Tá? Então, essa ideia da constitucionalização do direito, ela traz para esse nosso conteúdo, para esse nosso conteúdo todo aqui, a necessidade de tratar esses temas. Tá? Agora, esse tratamento dos temas todos, ele é paulatino, ele não é imediato, ele não é, até porque um dos efeitos da questão da democracia é o surgimento desses novos direitos, né? O Bobbio bem colocava, quer dizer, quanto mais tu protege direitos, outros surgem. A gente assiste muito isso com a questão, por exemplo, do patrimônio material e imaterial, tanto patrimônio imaterial que passa a ser protegido, enxergado, etc. e tal, e que nas nossas cidades tem um reflexo enorme no âmbito do ambiental, o direito dos animais, enfim, uma série de outras situações. O que vem a ser o Estatuto da Cidade que hoje nós celebramos? Tá? E eu também me coloco aqui entre os que celebram. E por que celebramos? Porque ele foi um microsistema que tratou essa densificação do direito constitucional. E esse direito constitucional, e eu tenho concordância ali, ao tratar o artigo, a partir do artigo 24, ele densificou esse conteúdo constitucional a partir da perspectiva de vários direitos protegidos. Então, lá no Estatuto da Cidade, nós temos uma parte da regularização fundiária que envolvia uma explicitação de um conceito de direito à moradia. Nós temos o urbano ambiental, o conceito urbano ambiental, a expressão do conteúdo normativo do que é a cidade sustentável. Né? Temos nas diretrizes também o tratamento do urbano e do rural, e depois nós vamos ter instrumentos para tratar o urbano e o rural.
E assim o direito se organizou. Nós temos a expressão dessa ordem urbanística como direito difuso. Quer dizer, a ordem urbanística, a partir da caracterização como direito difuso, ela passa daquele patamar de um conteúdo do Estado e o particular para um conteúdo transindividual, né, de natureza indefinida. E aí é que aparecem muitas das situações que hoje são debatidas, e debatidas chegam a juízo, né? A gente vê hoje, talvez o direito urbanístico tenha demorado um pouco para chegar no direito tributário, e isso foi quase imediatamente após a Constituição, o que era constitucional, o que não era constitucional. Nós tivemos um caminho ainda trilhado. O que é poder regulamentar, se há excesso de poder regulamentar, se as alíquotas poderiam estar na lei ou era matéria de regulamento, que também é um conteúdo constitucional, se nós temos leis sobre as leis, se o Código Tributário Nacional é uma lei sobre as leis, né? Porque no sistema anterior o Código Tributário era quase a Constituição do direito público, assim como o Código Civil era a Constituição do direito privado. Então, essa discussão, ela surge, né, nessa ideia de constitucionalização e de trazer esse conteúdo, que era um conteúdo regulamentar, como bem colocou a Daniela, né? Regulamentar no sentido dos municípios emitirem as suas leis de zoneamento, até mesmo os planos diretores quando existiam, mas naquela caracterização de controle do uso do solo, né? Sem essas outras funções que hoje constitucionalmente estão estabelecidas. E dentre essas outras funções estão as funções ambientais, de salubridade, quer dizer, todo aquele conceito de funções sociais que dá contemporaneidade do período que a gente vive, né, do momento que a gente vive hoje. Dentro do Estatuto da Cidade, então, nós temos de modo expresso, na definição do conceito de cidade sustentável e na articulação desses instrumentos, porque aí a gente é aquela ideia que o Eros Grau já nos ensinou tanto, né? A gente não pode ler a Constituição e as leis em tiras, né? E separadamente. Então, eu não tenho uma articulação de um instrumento desarticulado com a finalidade pela qual ele está inserido, né? Então, lá, se eu tiver outorga onerosa, eu tenho lá a previsão que ela é para a área urbana, tem os instrumentos que são colocados na área urbana. E também aqui no Estatuto da Cidade, há essa incorporação desses conceitos complexos da nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade que reconhece outros direitos, que tem outras necessidades, né? Então, essa previsão, ela aparece. Qual que é o problema que eu vejo? O Estatuto da Cidade, ele vem naquela linha, eu até tinha uma lâmina, eu acabei diminuindo aqui, naquela linha dos sistemas nacionais, no meu sentir, né? E aí é bem o meu sentir, a minha formação fui mestrado com o INGO, trabalhei dimensão constitucional de direito à cidade, então a minha formação é muito voltada para a questão constitucional. O que eu percebo aqui nessa introdução dos conceitos, essa incorporação dos conceitos complexos da sociedade contemporânea, é que há elementos que estão ali colocados e ali expressados dentro do Estatuto da Cidade, mas que fazem parte do reconhecimento de um processo evolutivo, né? Então, eu, nessa mesma obra que a Sônia escreveu esse artigo muito bom e super instigante, mas que eu tenho dúvida com relação aos conceitos materiais mesmo ali colocados da lei complementar. Eu tenho dúvida que o artigo 24 tem essa função ali, né? Eu prestei um depoimento, né? E nesse depoimento, nesse livro que foi organizado pelo Edésio, foi um depoimento da atuação no período da Procuradoria,
né? Nessa função que eu tive aí de coordenação, foi um longo tempo. E eu citei para poder ilustrar, eu citei alguns exemplos, né? E um deles foi o seguinte: logo que saiu nós estávamos trabalhando no plano diretor e tal, antes do Estatuto da Cidade, e nós fizemos a identificação das áreas de vazios urbanos na cidade. E procuramos e fizemos a identificação e notificação dos proprietários, etc. E tal. Dessas aí resultou uma série de ações judiciais, sob o argumento que nós não tínhamos a lei federal e o município, que complementava a Constituição, ali no parágrafo 4º, 182, e que o município não poderia, a nossa sustentação era o exercício da competência suplementar, na ausência da lei federal, poderia dispor sobre esse conteúdo. A solução jurisdicional naquele período foi afastar essas leis do mundo jurídico, e foi um desânimo enorme, né? Porque eles entendiam que essa matéria era de direito civil, não era de direito urbanístico. E claro que isso eu estou falando lá no início dos anos 90, isso evoluiu bastante. Agora, com o Estatuto da Cidade, então, municípios que trabalhavam com conteúdos dessa ordem tiveram um fortalecimento da sua possibilidade de gestão, né? Nós tivemos um outro grande projeto que eu também relatei, que foi 12 quilômetros da terceira perimetral aqui em Porto Alegre. Foi a contrapartida para o Banco Mundial, do financiamento do Banco Mundial, a transferência de potencial construtivo, né? Que nós já tínhamos, Porto Alegre já trabalhava há bastante tempo, só que o fundamento era outro. O fundamento era as áreas que não eram construídas nas áreas de parque e nas áreas de praça, que se convertiam em índices construtivos, era essa a natureza, né? Então, com o Estatuto da Cidade, há a separação do direito de propriedade do direito de construir. Nós tivemos o reconhecimento das diversas propriedades, né, como o professor Tepedino coloca, e no Estatuto da Cidade nós temos uma dessas formas de expressão desses conteúdos. Então, os municípios que atuavam nesse sentido, passaram a ter maior segurança jurídica no seu tratamento. Também no direito de superfície, né? A transferência de direito de construir, ela para município, inclusive para município médio, ela ajuda a formação de praças, a implantação, a estruturação. Então, ela é bastante importante. Às vezes eu ouço assim, mas tinha que ter um maior detalhamento. Ela é uma norma geral e ela não pode adentrar na realidade local, porque nós temos uma estrutura constitucional que nos geraria outras decorrências. Talvez pudesse entrar em tempo de validade daquele direito frente às outras alterações, algumas outras normas gerais, né? Mas o conteúdo a ser regrado, ele tem que estar relacionado com a forma federativa constitucional estabelecida, né? Então, que aspectos assim que eu já vim, né, destacando, a gente tem, né, para destacar essa separação do direito de propriedade e do direito de construir, o afastamento, os tributaristas trabalhavam muito na cogência da aquisição dos índices construtivos. Aquele acórdão do Eros Grau, lá do início, no caso de Florianópolis, ele é um leading case em que a gente usa até hoje, e fortalece esse microsistema que nós trabalhamos, né? Então, nós hoje temos leading cases no âmbito do direito urbanístico, que fortalece essas descrições e diferenciações que precisam ser trabalhadas e tratadas, porque nessa ideia de complexidade, né, a grande complexidade tem a forma de diminuir a complexidade é aumentando a diferenciação, né, é fortalecendo os microsistemas. Muito do que aconteceu com a regularização fundiária, me parece. Nós temos as normas gerais que nascem lá desde
da Constituição, os tratados internacionais que o Brasil é firmatário e que, quando há o processo de incorporação constitucional, adentram na nossa legislação como norma como lei ordinária, e a aplicação desses conteúdos. Então, houve um processo de amadurecimento da própria regularização fundiária, com perdas, com ganhos, mas com afirmação de conceito. Né? Com afirmação de conceito, eu concordo bastante com a Daniela, que é muito difícil agora. Quando eu entrei na Procuradoria, a Cíntia deve ter passado por isso, vinham os processos para ajuizar, para liberar leito viário, para liberar sem saber o que fazer com as pessoas, com os vulneráveis. Hoje já não está mais assim, até porque se não se tem êxito nas ações, tu não tem aquele exame daquele direito protegido. Agora, há um direito protegido. Né? Então, essa compreensão dos institutos a partir do sistema constitucional é uma questão que eu gostaria de destacar e que me parece que a gente deve aprofundar no âmbito do nosso direito urbanístico. Sobre os reflexos jurisprudenciais, já foi falado aqui bastante sobre o caso dos planos diretores, eu queria agregar o seguinte, né? Realmente, a discussão dos planos diretores, ela é uma das que mais evoluiu, né? E nessa evolução, nós consolidamos a ideia de vício, de um novo vício. Né? Nós conhecemos no processo de formação das leis o vício de iniciativa, né? E conhecemos os vícios materiais. Né? Então, os vícios materiais, entra toda aquela ideia ali, se o legislador que fez aquela lei poderia fazer isso, né? Porque senão nós temos a possibilidade da arguição de inconstitucionalidade, etc. e tal. Né? No vício de iniciativa, é se o legislativo ou o executivo, nesse processo de formação das leis, é quem fez. Agora, nós temos um vício de procedimento. E esse vício de procedimento, ele está consagrado. Tá? E ele está consagrado na medida em que nós tivemos essa quantidade de arguições de inconstitucionalidade de planos diretores, frente às constituições estaduais, porque no processo de controle da constitucionalidade, qualquer lei municipal se faz o controle de constitucionalidade diretamente no tribunal. Foi uma medida de política judiciária. Há 30 e poucos anos, lá no meu concurso, o controle de constitucionalidade era direto, mas uma medida de política judiciária e decisões do Supremo estabeleceram desse modo, e são todas as leis municipais que são assim. Então, chega pelo recurso ao nosso guardião da Constituição, o Supremo, por meio do recurso extraordinário. Então, foi incorporado esse vício de procedimento. E, junto com o vício de procedimento, a jurisprudência anda par e passo, e muito forte, muito fortalecida. A Annelise Steigleder fez uma extensa pesquisa no trabalho de doutorado dela sobre isso, anda par e passo a ideia do controle de conteúdo desse plano diretor. Como esse controle de conteúdo? Né? A ideia desse controle de conteúdo é uma ideia de um vício material, mas não da iniciativa. Um vício material de conteúdo, de articulação, porque estava cheio de leis do legislativo e que não dialogavam, não tinha avaliação de conteúdo daquilo que era colocada no aumento do potencial construtivo, na mudança de uso, nas alterações todas. Né? Então, nós estamos, nesse último período, acho que acompanhando um processo de mutação a partir do controle concentrado e, sobretudo, do controle difuso. Né? E o controle difuso, ele nasceu muito forte, já desde o ministro Luiz Fux, lá ainda quando era do STJ, teve uma das primeiras decisões que entendeu inconstitucional uma lei municipal ali do interior de São Paulo, eixo Rio-São Paulo, em função do descumprimento do princípio da impessoalidade. Aprovaram uma lei para ter motéis na cidade durante 4 meses, né, só durante 4 meses, e vereadores eram interessados nisso. Então, o controle de constitucionalidade das leis, ele tem, e urbanísticas e etc. e tal, e essa era uma lei de zoneamento,
ele passa por toda a estrutura, por toda essa reflexão constitucional das formas de controle que hoje nós temos nas mais variadas áreas do direito. E eu já preciso me encaminhar, né, para o final. Dentro desses nossos destaques, então, da regularização fundiária, eu já falei um pouco, esse conceito urbano-ambiental, talvez ele nos deixe um pouco perplexo, porque me parece que nós ficamos muito vinculados a forma de tratamento que o direito ambiental dá para determinados conteúdos, né? Então, quando a gente vai falar, a Constituição lá no 225, ela não diz que o estudo, que a avaliação ambiental, que o estudo de impacto ambiental é aquele da resolução CONAMA 001, que vai analisar a alternativa locacional, que vai ter uma evolução de determinado modo, né? Mas os municípios acabaram adotando aquele modelo que nós tivemos, inclusive, aqui em Porto Alegre, grandes discussões, porque nós tínhamos avaliações ambientais importantes, inclusive por meio do RIA, que era um relatório simplificado. Qual é o sentido de estudar a alternativa locacional no empreendimento, que é a partir de uma matrícula dentro de uma cidade? A alternativa locacional foi para os grandes projetos estruturadores, né, que passavam na cidade, ou outros elementos que aí aconteciam. Agora, o fato de a gente não ter exatamente as mesmas ferramentas, não significa que a gente não precise fazer essas avaliações, né? Porque, infelizmente, a gente vai do 8 para o 80. Né? A adoção dos princípios da precaução, da prevenção, eles são princípios que hoje eles não são só do direito ambiental, eles são desse direito urbano-ambiental a partir das agendas internacionais, mas evidentemente que o tratamento, querem mais a adoção de princípio da precaução do que todas essas normas sanitárias que nós tivemos agora, prevenção até eu já diria, né? Fundado em que essas restrições? Só e tal, né? Nas cidades, o controle de água, quando precisa parar de consumir, nós estamos em crise hídrica, mudanças climáticas, nós vamos passar por isso muito, né? Agora, a gente precisa aprofundar esses conceitos, né? Beber nas fontes, mas aprofundar esses conceitos e trabalhar essa materialização a partir da perspectiva dos sistemas das cidades, né? E também acho que é um destaque esse reconhecimento das diversas situações proprietárias, essa separação do direito de construir, essas possibilidades que abriram, a ideia de atribuir função, né? Essa funcionalização, ela é importantíssima. E hoje eu vendo, temos que largar o discurso da função social da propriedade. Como assim? Eu tenho dificuldade, não é um problema, não é apego ou não apego, mas é compreender qual é a função que ainda representa aqui. Nós temos lá a funcionalização desde o reconhecimento do usucapião para fins de moradia, no 183, nós temos as várias possibilidades. O que é atribuir função? Né? Atribuir função, funcionalizar, é dizer o que é estabelecer aquela característica. Os professores do direito econômico, né, o professor Ricardo, aqui da URGS, tem escritos belíssimos sobre isso. Quer dizer, não é fazer a revolução, não. Nós estamos dentro de uma Constituição que é de um Estado social de direito, que não avança, a propriedade permanece privada. Atribuir função é a qualificação daquela propriedade, sem desonerar sem esvaziar todo o conteúdo econômico. E, nesse particular, também houve uma evolução jurisprudencial importante na área dos reconhecimentos, do uso capião, né, inclusive do uso capião existente, por mais que, frente às normas municipais, o tamanho do lote, e outras matérias aí que agora eu não vou me estender. Né? Para finalizar, então, e para a gente poder dialogar um pouco, eu apontei também alguns problemas, assim, né, que me parece que a gente avalia, celebra, para poder enxergar. Né? Porque quando a gente está no dia a dia, quando está trabalhando,
tem determinadas coisas que não se vê, né? O Raffaele de Giorgi, que foi meu orientador, talvez um dos maiores legados de toda essa orientação foi para a minha vida, que uma era aquela ideia que o direito podia regrar tudo. Não pode, porque cada vez que surge alguma coisa, surgem outras, que são os fatos da vida, né? Então, ele não vai prever todo aquilo tudo. Quando a gente discutiu o estado da cidade, mudanças climáticas não estava na pauta, e hoje é a pauta quase que principal, né? Foi um equívoco daquele período? Não, foi uma decorrência desse processo de evolução que daqui a pouco vai nos dar outras condições. Então, uma dessas é essa necessidade de evolução e de diferenciação para a afirmação do direito a ser protegido, né? Aprofundar, sair da generalidade, aprofundar os aspectos a serem trabalhados. Necessidade desse avanço, desse evoluir, né, desse processo de evolução, e aí esse avanço é como se nós temos sempre aquela figura do pêndulo que o professor Almiro do Couto Silva sempre colocava, né? Então, esse pêndulo, nesses 20 anos, ele teve em vários momentos, né? E não é um direito que trabalha, uma questão que trabalha no Estatuto da Cidade. Então, agora, esse avanço, ele precisa reconhecer essa complexidade. Iniciativas, né, que se voltam para se afastar dessa complexidade, elas vão ter problema, possivelmente, ali na frente, com questionamentos judiciais, etc. e tal, né? A afirmação desses conteúdos a partir dos direitos reconhecidos e a evolução desses conceitos é que me parece ser o caminho, né? A compreensão do sistema jurídico constitucional e dos reflexos nas decisões jurídico-administrativas, né? O diretor, o gestor, né? Acho que isso já evoluiu bastante também, a gente já passamos de muitos patamares que desconsiderava essas questões básicas, mas é uma reflexão que precisa acontecer sempre. A importância do fortalecimento dessas decisões jurídico-administrativas, né? E por que isso? Porque muitas vezes a gente busca, e aí é a gente, sociedade, né? Busca nas ações judiciais a inconformidade de parte pessoal, né, dessas decisões jurídico-administrativas. E isso faz parte da sociedade democrática. Agora, esse fortalecimento, ele precisa analisar os vários vieses para a tomada de decisão. Não adianta eu botar para baixo do tapete, né? Ignorar que determinados elementos podem surgir. Não, isso não é urbanístico, eu não vou avaliar. A gente estica a corda de tal forma que daqui a pouco, ali na frente, o problema vai aparecer, né? E um dos problemas que eu acho que a gente passa a enfrentar agora é essa judicialização das decisões administrativas. Essa é uma característica no Brasil, nos mais variados direitos, né? Agora, no direito urbanístico, no direito à cidade, enfim, ela também tem surgido com bastante ênfase. Agora, ela surge no momento em que nós já temos precedentes de outras áreas, já sabemos como os tribunais têm se comportado, já tem acúmulo produzido, né? Então, para enfrentar, também temos aí um arsenal de conteúdo de desenvolvido aí com uma dogmática construída aí há mais tempo. E, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um sentimento, né? Que é o sentimento seguinte, né? E acho que é uma convicção, né? Não é um problema de lei ser boa ou lei ser ruim. A lei, ela é uma proteção da sociedade para ela mesma. Hoje, o estatuto, na situação que nós estamos, jurídico-política do nosso país, de tanta instabilidade e de certas circunstâncias no mundo que vem acontecendo, esses limites estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, eles são um elemento importantíssimo para tudo que já aconteceu. Então, não podemos abrir mão, temos que evoluir sem abrir mão dessas conquistas que já foram colocadas e enxergando as outras
possibilidades. Nesse particular, eu acho que outras possibilidades de procedimentos urbanísticos, de outros elementos, são importantes, são matérias de norma geral, mas eles podem tranquilamente incorporar um conteúdo aí que venha a ser trabalhado. Então, é isso, muito obrigada, acho que eu me estendi um pouquinho. Excelente. Vamos ao debate. Então, muito obrigada, doutora Vanesca, excelente sua explanação. É muito importante, né, trazer os destaques, os problemas, a evolução, né, da jurisprudência nesse período todo de 20 anos. Antes dos debates, vou passar a palavra para a doutora Cíntia. Bom, muito obrigada a todas as nossas palestrantes. Eu gostaria de, primeiramente, justificar a ausência da nossa terceira palestrante, que é a nossa querida colega, membro da Comissão de Direito da Cidade, Emanuele Leal. Emanuele Leal é arquiteta urbanista do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba, do nosso querido IPUC, e é, sem dúvida, uma das arquitetas urbanistas mais brilhantes do Paraná, mais brilhantes do Brasil. Eu não tenho menor medo, temor de afirmar isso. É uma grande colaboradora da comissão e não está aqui hoje em função de uma questão de saúde, que só pudemos ter conhecimento ontem, formalmente. Então, eu justifico a ausência dela e estaremos esperando brevemente a presença dela em futuros webinários que faremos pela Comissão de Direito da Cidade. Gostaria de também destacar que quando eu me referi em todas as mídias sociais e redes sociais a este evento como um evento composto de mulheres extraordinárias, é exatamente isso. Professora Daniela Libório, professora Sônia Rabelo, professora Vanesca Prestes e a minha querida colega Emanuele Leal são mulheres extraordinárias. Por quê? Por que são mulheres extraordinárias? Porque são mulheres que ensinam o que pensamos, escrevem o que aplicamos e fazem acontecer o direito urbanístico no nosso país. Então, a nossa gratidão e a nossa homenagem neste evento, a formalização do reconhecimento público por esse trabalho extraordinário. E essa palavra, mulheres extraordinárias, sem dúvida, está perfeitamente aplicado neste evento. Então, a nossa gratidão, nossa homenagem. Fica aqui registrado publicamente pela nossa OAB Paraná, Comissão de Direito da Cidade. Muitíssimo obrigada. O nosso balanço, esse estado da arte do Estatuto da Cidade é relevantíssimo para que possamos avançar. A questão das cidades, dos câmbios climáticos e da qualidade de vida, principalmente a partir dessa crise pandêmica que estamos enfrentando no nosso país, é, sem dúvida, uma das questões mais importantes do direito. Eu penso que a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da CEDU, da Comissão Especial de Direito Urbanístico, que hoje é capitaneada pela nossa presidente, doutora Daniela Libório, nos traz a oportunidade de disseminar a importância do direito urbanístico para se chegar à sustentabilidade econômica, social e, enfim, à sustentabilidade ambiental das cidades brasileiras. É uma questão, é uma pauta mundial e, sem dúvida, uma das pautas mais importantes do nosso país. Então, esse evento ele nos brinda com a possibilidade de encontrarmos um equilíbrio e a qualidade de vida das nossas cidades. Muitíssimo obrigada. Eu passo novamente a palavra à Dayana, que vai fechar com os questionamentos, as perguntas. O nosso evento irá pontualmente até às 19 horas, então passo a palavra a ela e desde já agradeço a todas e imensamente por essa oportunidade de estarmos juntas. Obrigada, doutora Cíntia. Realmente é um privilégio, né? Não tem outra palavra para colocar aqui. E também nós gostaríamos de registrar os excelentes comentários dos participantes, a maioria membro da nossa Comissão de Direito à Cidade da UB Paraná. Alberto Maia da Rocha Paranhos. Acredito que o aperfeiçoamento mais premente será convencer os juízes a serem menos patrimonialistas em suas convicções pessoais e aplicar na íntegra o conceito e a letra do Estatuto da Cidade.
Talvez a nova geração de juízes formados pós-estatuto já tenha essa noção mais estruturada, mas ainda não chegaram a postos de decisões tão influentes. Fabiane Bessa, concordo plenamente. É preciso começar compreendendo e enfrentando as dificuldades para implementar o Estatuto da Cidade. Alguma alteração fica para depois. Paulo Salamuni, a origem da palavra política é a polis, relacionamento urbano. Quando nos tornamos desinteressados do processo político, é que surgem os oportunistas e fisiológicos que, quando querem, não sabem, e não se assessoram para isto. E quase sabem, não podem legislar, pois os interesses os levam aos mandatos, não permitem que eles sejam eles mesmos, portanto, é preciso perseverar. Heloísa Dias Gonçalves. Essa questão da compatibilidade das normas urbanísticas é, sem dúvida, um ponto ainda frágil e pouco explorado no nosso ordenamento jurídico, que precisa ser enfrentado. Sinara Vila. Admiro muito esse ensinamento da Vanessa sobre o direito prever tudo. Mudanças climáticas é um belo exemplo. Excelente palestra, parabéns. Evento riquíssimo. E, iniciando os questionamentos, se for possível, vamos ver o que nós conseguimos. Gostaria de passar para a doutora Daniela, diante de todo o histórico apresentado sobre o Estatuto de Direito à Cidade, qual a perspectiva de futuro do Estatuto da Cidade e do direito urbanístico brasileiro para os próximos 20 anos? Bom, vou tirar minha bolinha de cristal e, na verdade, é uma política que interfere com hábitos enraizados, né, no DNA do patrimonialismo brasileiro, né? Os nossos homens públicos se confundem com o patrimônio e a apropriação do patrimônio, né? Então, a história da apropriação de terras que nós temos no país, das apropriações das áreas urbanas, né? Das grilagens, das posses, das escrituras mal contadas, né? Então, tem assim, uns quase 500 anos de história muito mal contada na apropriação de áreas, né? De terras urbanas e rurais. Então, veja, é uma força contrária a isto, tudo isso que nós estamos falando, né? De, olha, não, vocês não podem fazer assim, não é desse jeito, a história tem que ser outra, o direito é outro, os direitos são outros, a nossa Constituição é outra, e vocês não mandam, quem manda somos todos nós, né? No bom sentido, né? No sentido até um pouco mais leve, é um movimento subversivo, né? Subversivo do status quo, não subversivo daquilo que está instituído. Então, é claro que, principalmente esses 10 anos de pujança que eu comentei, incomodaram profundamente, né? Incomodaram. Eu vi muitos colegas incomodados. Que história é essa? Agora eu não posso fazer o que eu quero na minha propriedade, né? Então, sim, a primeira vez que houve algum tipo de ameaça com isso. Então, há muita resistência. Então, temos que ficar alertas. Então, o que nós podemos esperar? Assim, eu posso mais dizer que caminho, né, sugestão de caminhos que a gente pode tomar para que a coisa não continue se agravando tanto naquilo que é possível reagir, né? Porque tem coisas e fatores exógenos. Capacitação da advocacia. Eu tenho bradado isso, pelo amor de Deus. Operadores do direito, capacitem-se. Então, isso precisa ter nos concursos da magistratura, porque se não tiver no concurso, o juiz não vai estudar. É isso, entendeu? Não é possível ter 5 anos de direito civil e 1 ano de direito administrativo. Hello, escolas, faculdades, acordem. Não precisamos gastar 5 anos em estudar Código Civil, né? Então, tem uma matriz aí curricular que precisa ser revista também. E precisa ter nos concursos. E aí, para isso também precisa ter pesquisas. Então, assim, a gente precisa ter capacitação, qualificação e enfrentamento para que os profissionais do direito saibam qualificadamente questionar coisas e os debates sejam qualificados. Porque, por exemplo, quando o Paranhos fala, o juiz não sabe
decidir, etc. Não sabe, porque ele não conhece o que é esse Estatuto da Cidade. E os desembargadores não estão também querendo saber muito. Eu já ouvi de desembargador falando que não estuda o Estatuto da Cidade, que ele está para se aposentar, se quiser que recorram, e afasta a aplicação do Estatuto. Descalabro, mas tem a ver com capacitação. Então, assim, o operador do direito tem que se capacitar. O sistema de justiça tem que se capacitar, é fundamental. O movimento da sociedade civil tem que estar instrumentalizado, tem que continuar avançando sobre isso, em todas as camadas. Não só, claro, os vulneráveis, mas todos eles precisam, porque os descalabros estão acontecendo agora em todos os lugares, né? A gente vê, inclusive, em bairros e com pessoas e com comunidades mais abastadas estão sofrendo um processo de retração de qualidade de vida incomensurável. Então, acho que, assim, capacitação dos operadores de direito, do outro lado, sociedade civil organizada permanentemente, eu acho que são os dois elementos de grande resistência, né? Conhecimento, capacitação e construção de um pacto social, cívico, democrático, para a gente conseguir segurar a onda daquilo, sei lá, que se acontece nos governos federais, estaduais, municipais, porque daí não é o nosso mote de controle, né? O controle vai ser o voto, o controle vai ser o questionamento, mas para isso a gente precisa estar capacitado e organizado, né? E aí, se for assim, acho que a gente, quem sabe, consegue continuar um alinhamento da busca do direito à cidade, que basicamente é por aí que a gente luta. Obrigada, doutora Daniela. Gostaria também de agradecer os participantes da Argentina, República Dominicana e Uruguai. E nossa última pergunta, em razão do tempo, eu vou passar para a doutora Sônia, do Dr. Carlos Hart. No contexto de haver importantes dificuldades e retrocessos, o balanço dos 20 anos não lhes parece ser altamente positivo? Notadamente, se avaliado frente a uma hipotética inexistência do Estatuto? Doutora Sônia. Evidente. Eu, no começo, agradeço a pergunta. No começo, eu falei que o Estatuto da Cidade, eu concordo perfeitamente com a doutora Daniela, é um avanço enorme, é uma lei, inclusive uma lei muito bem feita, porque não é uma lei, digamos assim, minudente de definição. Então, isso significa, sobretudo nas diretrizes, significa que ela pode ter uma vigência muito longa, e ela é uma lei ainda muito nova, né? A gente não pode achar que fez o Estatuto da Cidade, que demorou mais de 10 anos depois da Constituição, que de repente ela vai pegar sem aquilo que foi dito pela doutora Daniela, que é a capacitação dos operadores do direito, das faculdades de direito, de modo geral, que, como ela disse, dei 32 anos aula na Faculdade de Direito da UERJ, e realmente é um ano de direito administrativo e nenhum de direito urbanístico, né? Então, realmente, o direito administrativo, que está intimamente ligado às funções do planejamento urbano da cidade, você não chega nem a dar direito administrativo especial em qualquer área, né? Só dá aquela parte geral mesmo e pronto. Então, eu acho que a capacitação e a organização social são dois braços importantes para mudar essa política, para mudar não, para evoluir, porque seja lá para onde for, mas isso é uma coisa importante, né? Então, eu acho que tem razão, eu acho que é isso aí, e eu gostaria, já que estamos no tempo premente, agradecer aqui novamente a oportunidade e falar que a doutora Cíntia, ao qualificar as mulheres como extraordinárias, isso advém da generosidade dela, né? A Cíntia é uma pessoa especialmente generosa, especialmente positiva, especialmente proativa, como, aliás, nós queremos ser nos nossos estatutos. Então, na verdade, nós estamos aqui humildemente, quem é o modelo é ela.
e é um modelo para gerações como a Dayana e todo mundo que está chegando, e isso nos enche, aí sim, de muita esperança e de muita positividade, né? Porque a gente já está lá nas aposentadorias e tal, e ver pessoas como vocês, novas, generosas, cintilantes nessa área, né, é uma esperança muito grande, pelo qual a gente agradece e fica muito satisfeito e contente. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada, Cíntia, pela sua eficiência e pela sua generosidade. Generosidade é sua, Sônia, muito obrigada. Minha professora querida. Muito obrigada, doutora Sônia. Realmente, a doutora comentou tudo necessário. Mesmo em razão da questão do tempo, mas um questionamento muito importante, que eu gostaria de fazer novamente para a doutora Sônia, do senhor Martins Mouca, diretor do Lincoln Institute, é o seguinte: seria importante saber em quantos programas universitários incluem o Estatuto das Cidades e sua incidência e conteúdo? Eu acho que a resposta é muito simples. Eu acho que nenhum, do ponto de vista da graduação, como matéria obrigatória. Talvez tenha em algumas universidades direito urbanístico como matéria letiva. Na UERJ já teve algum tempo, acho que não tem mais, como eletiva. Tem o mestrado e o doutorado em direito da cidade, mas mesmo o mestrado e o doutorado em direito da cidade, não sei se hoje em dia, não tem nem a matéria de direito urbanístico, tem de ambiental como obrigatória, mas não tem de direito urbanístico, né? Então, eu acho que esse é um ponto, inclusive, da importância da atuação da Daniela e da Cíntia na OAB Nacional, porque é evidente que a grade curricular tem a ver com o MEC, mas é absolutamente incontestável o papel que a OAB Nacional tem para influenciar a grade da graduação do direito da cidade. Eu acho que direito à cidade e direito urbanístico, eu acho que essa influência, essa conquista, eu acho que, claro que a Comissão de Direito Urbanístico está recém-criada, a gente não está esperando que mude tudo de repente, só a criação da Comissão de Direito Urbanístico a nível nacional da UB é relativamente recente, eu acho que tem 2 anos, né, Cíntia? Né? 2 ou 3 anos, e isso foi uma conquista imensa, né, da Daniela, da Cíntia e das outras pessoas das OABs regionais que atuaram nisso. Estou mencionando aqui porque presidente e vice-presidente. E eu acho que elas vão ter um papel fundamental para influenciar na inserção, Martim, dessa matéria como graduação, até para fazer um pandan, aí fazer uma contraface em toda essa dos 5 anos e mais alguma coisa de direito civil, né? Porque ensinar direitos reais e não ensinar direito da cidade é uma loucura, né? É uma informação absolutamente incompleta. Então, estamos aí assim para ajudar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Sônia. Então, agora, realmente, né, teremos que encerrar. Eu gostaria, então, agradecer a participação de todas, a doutora Cíntia, né, por possibilitar a realização de um evento como esse, aos membros da nossa Comissão de Direito à Cidade, que estão sempre muito comprometidos e participando dos eventos, e principalmente as palestrantes, pelos ensinamentos, provocações, sobre o direito à cidade, e principalmente que devemos participar diretamente, conforme bem pontuou a doutora Daniela Libório, né? Refletir sobre as dificuldades da eficácia da implantação do Estatuto das Cidades. E bem como, utilizando as palavras da doutora Vanesca, né, que a lei é uma proteção da sociedade para ela mesma. Limites são um elemento necessário para tudo que já aconteceu. Evoluir sem abrir mão das conquistas. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada.